Fala galera da Feno, tudo bem com vocês? Ontem, quinta-feira, foi anunciado um aumento aí de 40% nas bolsas de mestrado, de doutorado, né? Então o governo está reajustando aí um valor razoável, mas que no entanto não cobre a inflação do período. As estimativas aí são de que seria necessário um aumento de 70% no valor das bolsas para que se pudesse cobrir a inflação do período, já que a gente está sem aumento aí das bolsas desde o governo aí da Dilma, né? A gente não teve aumento no governo do Temer, não teve aumento no governo Bolsonaro, e agora está se iniciando aí uma tentativa de recomposição das bolsas. Então, na proposta de hoje, né? A proposta para o vídeo de hoje é fazer um react, reagir a um vídeo do Jones Manuel, em que ele conta um pouquinho da experiência dele sobre o mestrado, e aí eu vou articular isso com diversas outras histórias que eu já ouvi, né? Eu diria que eu fui até um pouco felizardo aí na minha trajetória, porque, enfim, sempre tive boa relação com a minha orientadora, não tive muitos percalços, mas os relatos, né, que a gente vê aí, páginas de bolsistas da CAPES, do CNPq, são simplesmente terríveis, né? Então, tem inúmeras questões no ambiente acadêmico que a gente precisa debater e lutar para melhorar. Então, a partir da fala dele, eu vou trazer aqui alguns outros elementos para a gente ir pensando em conjunto. Então, o vídeo, para quem quiser conferir diretamente no canal dele, é esse aqui, né? A situação da pós-graduação brasileira. E aí ele relata um pouco de como é que foi essa experiência para ele. Vou voltar aqui, porque eu já tinha assistido cerca de metade do vídeo, mas vamos ver desde o começo. Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a situação da pós-graduação brasileira. Eu quero muito agradecer a você por esse trabalho e melhorar a qualidade do canal, com fone novo, a qualidade do áudio e reduzir aqueles problemas na casa. Note, o vídeo de hoje, né, é sobre a pós-graduação brasileira. Os pós-graduandos do doutorado vem fazendo uma luta muito importante pelo reajuste das bolsas da pós-graduação. De 2013 para cá, para 2022, as bolsas de mestrado e doutorado tiveram a desvalorização de 74%. Não tem reajuste há anos. Tipo assim, na minha época que eu fazia mestrado, eu ganhava R$ 1.500. Até hoje a galera ganha R$ 1.500 e assim, não tem reajuste. E assim, o que é ser um pós-graduado? Falando especificamente do valor, né, vou colocar aqui uma coisa que pouca gente conhece, né, que é o ICV-DIEESE, o salário mínimo do DIEESE, né? Esse cálculo do DIEESE leva em conta qual seria assim, o valor mínimo para que uma pessoa tenha uma vida digna, ou seja, que ela consiga ter acesso à moradia, à alimentação, enfim, as garantias mínimas básicas, né? Conseguir pagar a conta de luz, conseguir ter transporte, minimamente ter algum tipo de lazer, ainda que nada muito luxuoso, né? Nenhuma ostentação. Então, assim, isso pode chocar algumas pessoas, mas o salário mínimo indicado pelo DIEESE seria de R$ 6.641, ou seja, esse seria o valor necessário para uma pessoa viver com alguma garantia aí de condições mínimas básicas. O que a gente tem, no entanto, né, é um salário mínimo de R$ 1.302, não sei exatamente quanto é que está o salário mínimo. É isso mesmo? R$ 1.302. E aí muita gente pode questionar, né? Pô, uma bolsa de mestrado maior que o salário mínimo, então quer dizer que pós-graduando ele recebe mais que o trabalhador? Olha, gente, o salário mínimo é um piso, né? Nem todo mundo recebe isso. E já é algo absolutamente ruim que as pessoas recebam apenas R$ 1.300 pelo trabalho mensal, né? Trabalhando 40 ou 44 horas por semana em serviços que muitas vezes são extenuantes, né? Porque aqueles serviços mais manuais, mais braçais, na nossa sociedade tendem a ser os menos remunerados. Então, pedreiro, torneiro mecânico,
enfim, motorista, são aqueles que são mal remunerados que recebem aí mais próximo do mínimo. Bom, o Jones ainda vai falar, mas essas bolsas de mestrado e doutorado não são acompanhadas de nenhum tipo de garantia de direitos trabalhistas, ou seja, um pesquisador no Brasil, alguém que faz mestrado e doutorado com dedicação exclusiva, não é considerado um trabalhador, então não tem direito a INSS, não tem direito a FGTS, não tem direito a férias, não tem direito a inúmeros benefícios que o trabalhador tem. E aí, bom, a bolsa de mestrado estava R$ 1.500, a bolsa de doutorado, se eu não me engano, estava R$ 2.500, e nos grandes polos de pesquisa do país que estão concentrados, infelizmente, no sul e no sudeste, esse valor sequer cobre as despesas para que você tenha um lugar para você dormir, para que você consiga se alimentar. Então, muitas vezes, o perfil do pesquisador é aquele cara assim, que ainda mora com os pais, que em alguma medida ainda tem um suporte financeiro ali, tem um apoio de outras pessoas. Não há a menor condição, não há a mínima possibilidade dessa pessoa ter uma independência financeira. Lembrando que essas pessoas muitas vezes já passaram aí por uma graduação de 5 anos, de 6 anos, no caso da medicina, e aí vão precisar ficar estudando mais 2 anos, no caso do mestrado, mais 4 anos no doutorado, e é preciso que elas vivam nesse período. Então, essa má remuneração, essa falta de garantia, já é um primeiro elemento que está muito relacionado a quão comum é o adoecimento psíquico entre alunos de pós-graduação, entre pesquisadores no Brasil. Mas vamos deixar o Jones falar mais um pouquinho. O ano no Brasil é você viver de bolsa, não poder ter vínculo empregatício, só ter um trabalho. Se você não terminar, você tem que devolver o dinheiro para a CAPES, para o CNPq. Ou seja, as condições das bolsas são de que você se dedique exclusivamente à pesquisa, elas não te remuneram o suficiente para que você consiga sobreviver. Então você não pode ter um MEI, você não pode fazer um serviço, um bico, você não pode receber qualquer tipo de renda. Você só pode receber a bolsa e você tem que se dedicar totalmente à pesquisa. Mas ao mesmo tempo você não tem garantia nenhuma, e se por algum motivo você atrasar, não conseguir, enfim, entregar o seu trabalho a tempo, ou se o seu trabalho por algum motivo não for aprovado, e muitas vezes não é aprovado, não por uma questão de mérito, mas pelas inúmeras brigas, birras, enfim, conspirações que existem no ambiente acadêmico, você tem que devolver. Ou seja, é um estado de absoluta precariedade. E aí não há como a saúde mental resistir num ambiente como esse, né? Você não tem direito a férias, não tem direito a 13º, não tem direito a seguridade social, não tem direito a nada. Sofre uma situação de extrema pressão, de extrema humilhação, prazos irreais e tipo, é tudo precário, né? Sem falar que, vamos lá, galera, a universidade brasileira, ela é elitista. A gente tem uma universidade que é um modelo universitário elitista, antipopular e aristocrático, com verdadeiros feudos acadêmicos. Bom, por que é elitista, né? Um dos elementos eu já falei. Pelo próprio valor da bolsa e por ser uma atividade que você deve realizar em tempo integral, não há como um trabalhador fazer um mestrado. Ou, se ele faz, isso é muito difícil. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado trabalhando, não recebi bolsa, porque eu não podia também receber bolsa, mas tive que conciliar as duas atividades, enfim, dar o meu jeito. Agora, isso não é uma realidade para todo mundo. Eu só pude fazer isso porque no meu trabalho eu tinha uma certa flexibilidade para negociar. Já é um tipo de trabalho que é muito pouco comum no Brasil, né? Na maior parte dos lugares você não tem como negociar com o patrão. Você tem que cumprir a carga horária e acabou. Assim, não há o que questionar. Então isso já é uma primeira barreira, né? Muitas vezes essa barreira está já nos cursos de graduação. Então eu fiz um curso de graduação em psicologia na UERJ. E a UERJ eu considero assim uma universidade verdadeiramente popular, porque esse curso, por exemplo, de psicologia que eu fiz foi um curso em tempo parcial e noturno.
Então eu fiz toda a minha graduação trabalhando e não tive muitos problemas em realizá-la. Já no mestrado e no doutorado, a carga horária era integral e eu tinha que fazer durante o horário do meu expediente. No caso dos outros cursos em universidades públicas aqui do Rio de Janeiro, né, na FRJ, na UF, esses cursos já são diurnos em horário integral, ou seja, é inviável que alguém trabalhe e curse psicologia na UFRJ ou na UF. Isso muitas vezes é até mal visto, né? Não tenho relatos exatos desses institutos em si, mas já estudei na Poli, lá no Fundão, né? Fiz um tempo engenharia elétrica, depois larguei o curso e o discurso era abertamente elitista, né? Era aquela coisa assim, olha, aqui não é lugar para quem trabalha. Teve uma época que inclusive proibiram os alunos de realizar estágio, porque o argumento era que eles serviam de mão de obra barata para as empresas e aí não conseguiam passar nas disciplinas, reprovavam. Mas eu te pergunto, bom, pode até ser uma mão de obra barata, né? É verdade que as empresas abusam, contratam ali estagiários do primeiro, segundo período, mas na medida em que o aluno precisa dessa renda, é válido proibir ele? Então lá, durante um tempo, você só podia fazer estágio a partir do sexto período. Todos esses pequenos mecanismos se configuram como um filtro. Então, isso torna naturalmente as universidades muito elitistas. E a gente vivencia meio que uma inversão de valores, porque justamente as universidades públicas, que deveriam ser de acesso a todas as camadas da população, acabam ficando restritas justamente ao público que poderia pagar uma universidade particular. E aqueles que não podem pagar a universidade são os que precisam se endividar para cursar um curso em universidades particulares, que aí oferecem cursos noturnos, cursos com uma carga horária menor, enfim, com uma flexibilidade um pouco maior. E isso se configura de diferentes maneiras também, né? Ele falou que a universidade é um feudo. E é algo que se constata muito facilmente. Você vê assim a briga de egos, você vê quão pouco colaborativo é o trabalho acadêmico, porque é sempre o laboratório do professor fulano, do professor ciclano, então as pessoas não se conversam, as pessoas se afastam, elas criam em torno de si, né, grupos que são extremamente hierarquizados, então você tem a figura do professor e abaixo dele os doutorandos, abaixo dos doutorandos os mestrandos, abaixo dos mestrandos os alunos de iniciação científica, de estágio e o resto da universidade. Então é uma hierarquia quase militar muitas vezes e a maior parte dos professores e professoras infelizmente odeia ser questionado. Então eu costumo brincar e dizer que no ambiente acadêmico muitas vezes a gente tem pessoas frustradas, infelizmente, que vão exercer a docência quando na verdade queriam mesmo se tornar padres, né? Porque só gostam de ouvir amém, assim, não gostam de ser questionados, não gostam de oposição, de opiniões contraditórias. Então tudo tende a silenciar as pessoas, a moldá-las, a enquadrá-las. Vejam, essa não foi a minha experiência pessoal, mas ouvindo os relatos, os diversos relatos com os quais eu travo contato, né? Seja na minha clínica, seja nas páginas de alunos, seja em conversas de corredor, o que se vê é um cenário absolutamente aterrador na academia brasileira. A universidade nos últimos anos, por causa da política de cotas, mudou um pouco a sua cara. A universidade está mais popular, só que assim... Falando de cotas, eu fiz a minha graduação na UERJ, que foi pioneira na implantação do sistema de cotas. E justamente por isso eu considero ela uma universidade popular, né? Ela tem iniciativas absolutamente inovadoras. E na época em que as cotas começaram a ser debatidas, eu estava lá no ensino fundamental e eu lembro que existia assim, um debate extremamente preconceituoso. Já naquela época, assim, como criança, como adolescente, eu percebia assim, quanto preconceito havia nas falas. Porque o discurso era sempre de que a cota ia acabar com a universidade, que a entrada dessas pessoas ia fazer com que os professores não conseguissem ensinar os conteúdos, porque as pessoas teriam muita dificuldade.
E o que se observa na UERJ, a partir de estatísticas de estudos, é exatamente o contrário. É que os alunos cotistas se esforçam muito mais e têm um rendimento acadêmico superior aos não cotistas. Eu lembro, por exemplo, lá em 2008, 2007, eu estava lá no FRJ, na Poli, e os professores criticavam, por exemplo, o Reúne do Lula, porque diziam que o Reúne era um sucateamento da universidade pública. Então, olha que loucura. Um projeto que traz investimentos na educação era visto com maus olhos, porque, na opinião dos professores, ia mudar a proporção, eles teriam que orientar mais alunos. Então, assim, o que eles queriam, na verdade, era moleza, né? Eles queriam não trabalhar muito. Não estou dizendo que todo mundo é assim, não, tá? Mas eram discursos, assim, muito chocantes com os quais eu me deparava na universidade. Você tinha palestras, debates públicos na universidade, em auditórios grandes, questionando o Reúne, assim, colocando o Reúne como um problema. Justamente nesse ambiente que eu considero altamente elitista, altamente aristocrático, sabe? Preconceituoso. É um público mais popular, que é indispensável, mas dentro de um modelo de universidade ainda elitista, antipopular e aristocrático, que não é vocacionado para a defesa da soberania nacional e a superação da dependência, né? Uma perspectiva popular anticapitalista, bem longe disso. Eu, como você... Olha, em questão de soberania, eu diria que a academia está completamente afastada dessa discussão, mesmo porque o que é hegemônico na academia é uma certa síndrome de vira-lata e um fetichismo pela literatura internacional. Ou seja, autores consagrados americanos, europeus, a gente bate continência, a gente não pode questionar. Se aparece alguém questionando, é visto com maus olhos, assim, é visto como o cara que, olha, tá se achando, é arrogante. Mas não é arrogância, assim, a gente pode ler criticamente qualquer autor, na minha concepção, né? A gente pode ver problemas em propostas, em teorias, em técnicas que foram elaboradas em outros países e constatar que talvez a gente esteja melhor aqui com o que a gente faz aqui, a gente esteja na vanguarda em algumas áreas. Mas o que predomina é sempre essa coisa assim, né, de autores europeus, autores americanos, e que a gente precisa abraçar, transformar num texto quase que sagrado, numa Bíblia, e que a gente não pode nunca questionar. Vocês sabem ou vão saber agora, eu fiz mestrado, né? E minha experiência no mestrado é péssima, né? Assim, como vários e vários estudantes Brasil afora, eu comecei o mestrado sem bolsa, passei boa parte do mestrado sem bolsa, só vim conseguir bolsa de mestrado, já tinha 10 anos no mestrado, vendia caldinho na praia de Boa Viagem para... Isso que ele relatou, de que ele só conseguiu a bolsa 10, 11 meses depois de entrar, é algo muito comum, tá? E é uma das perguntas que já se coloca assim na entrevista de mestrado, de doutorado, que é: teria problema para você não ter bolsa? Como é que você faria se você ficasse alguns meses sem bolsa? E aí todo mundo tem que responder que tá tudo bem, que, né, que legal, me viro, porque senão já é eliminado, inclusive ali na entrevista, né? Enfim, são essas coisas com as quais a gente convive. Tudo é muito precário e se vê pouca mobilização, pouca luta para que isso melhore efetivamente. Então, o que eu queria mostrar para vocês, o que eu estou enfatizando aqui, é que esses 40% são muito pouco. O que eu espero é que nos próximos anos esse aumento seja maior, que a gente possa recompor esse valor das bolsas, que a gente possa ampliar as bolsas, porque elas foram cortadas de maneira assim muito complexa, muito complicada, né? Sem critério algum. E a gente precisa reconstruir a academia depois de anos de destruição. Na época do mestrado eu continuei no movimento estudantil, porque passava o dia na universidade, continuava no movimento estudantil, para mim era algo óbvio. Só que mesmo no departamento que tem a fama de ser um curso marxista, um curso radical, revolucionário, tudo conversa. Pegava muito mal, né? Ser mestrando e fazer movimento estudantil. Então fiz movimento estudantil durante o mestrado
Participei das ocupações de 2016 contra a PEC da morte, reprovei por falta por causa das ocupações, porque assim, durante as ocupações, o mestrado continuou tendo aula normalmente, inclusive os professores colocando falta, né? Fui reprovado por falta. Vejam, para quem não sabe, isso é outra característica muito comum da pós-graduação brasileira. A educação, o ensino superior faz greve, os alunos de graduação ficam sem aula, mas os alunos de pós-graduação continuam com aula. Então, assim, é um tipo de greve muito estranho, em que as pessoas continuam trabalhando como se nada estivesse acontecendo, como se não estivessem reivindicando nada, porque o argumento é que o CAPES, o CNPq, né, eles têm prazos e que a gente tem que se submeter aos prazos, que se a gente não cumprir os prazos, a gente perde as bolsas. Então, uma série de mecanismos para fazer com que a roda continue girando sempre, né? Que essa roda nunca pode ser parada. E aí o que se vê é isso, né? Assim, situações absolutamente precárias, pessoas adoecendo, pessoas precisando se virar das maneiras mais diversas para conseguir sobreviver em meio a isso e conseguir alcançar esse sonho de ter um mestrado e ter um doutorado. Que muitas vezes é uma grande ilusão, assim, que não vai mudar muita coisa na vida delas, tá? Mas que as pessoas depositam muita esperança, depositam muita confiança nisso e se empenham de verdade. Abriram um processo de expulsão contra mim do mestrado, fui expulso do mestrado com base no estatuto da pós-graduação. Só que o estatuto da UFPE não permitia a minha expulsão. Aí eu recorri com base no estatuto da UFPE. Beleza, meu orientador na época pediu a minha expulsão, inclusive, e aí fui reintegrado ao mestrado, só que fui reintegrado com um prazo ultra apertado. Estava bem claro que do ponto de vista político o departamento não me daria direito à prorrogação do mestrado, então tive que escrever minha dissertação no ritmo louco, assim. Basicamente escrevi minha dissertação em 2 meses. Isso que ele está relatando infelizmente, algo comum, mas é o que de pior pode acontecer, que é você ter uma relação muito ruim com seu orientador ou orientadora, porque a sua vida vira um inferno. Já que a gente disse que a academia é um ambiente feudal, então o orientador é o dono do seu pequeno feudo, e ele manda e desmanda da maneira como ele quiser. Assim. Raramente você consegue se colocar e consegue ter força para contrapor se essa pessoa que está te orientando, assim, quiser o teu mal, quiser ferrar com a tua vida, quiser te sacanear. Então vejam, ele foi expulso de um programa de serviço social, uma categoria que é das mais aguerridas, né? Um curso tido como um curso mais progressista, um curso supostamente marxista, mas que esse tipo de coisa acontece do mesmo jeito, né? Então mesmo as pessoas que se dizem muito engajadas também acabam atuando por meio dessas pequenas violências cotidianas. E aí ele vai falar de alguns vícios que ele adquiriu. E foi nessa época que eu fiquei viciado em café, que eu fiquei viciado em cigarro, que eu desenvolvi distúrbios do sono, que eu desenvolvi dores na coluna. Até hoje eu tenho As pessoas podem achar assim que é um certo mimimi, uma reclamação assim, ficou doente porque estava estudando? Que palhaçada. E não é bem assim. Muitas vezes o ambiente acadêmico é de fato adoecedor, assim, muito adoecedor. E você vê que as pessoas recorrem às mais diferentes ferramentas que elas têm à disposição para conseguir dar cabo da sua vida. Então, o cigarro, o café, os estimulantes, enfim. Inúmeras estratégias aí que as pessoas elaboram para dar conta dos prazos, dar conta do que precisa ser feito. E assim a gente vai adquirindo vícios, a gente vai destruindo nosso próprio corpo, destruindo a nossa saúde mental. E no final chega a conta, né? A experiência com o mestrado foi tão traumática que eu saí do mestrado sem querer fazer doutorado, né? Até hoje eu não fiz. Penso esse ano em fazê-lo. Então veja, a situação do pós-graduando brasileiro para quem é da classe trabalhadora, é uma situação de pressão.
adoecimento psicológico, humilhação, ter que se submeter a um trato subserviente com o orientador, porque existe um poder absoluto dos professores nos departamentos, né? Tipo, eu conheço casos, por exemplo, na minha época na UFPE, eu vi em outros programas de pós-graduação, né? Tem o caso de uma moça, por exemplo, que ela sofreu violência sexual, né, durante o mestrado. E aí ela não conseguiu terminar a qualificação dela, não conseguiu cumprir o prazo, porque, porra, tava fodida, porque, enfim, né, sofreu violência sexual. E aí a galera não aceitou mesmo assim. E, tipo, ela tinha acompanhamento psicológico, ela tinha laudo, sabe? Tinha documentação comprobatória que ela não estava bem e que, por isso, ela perdeu o prazo inicial da qualificação, solicitando estender. E a galera foi totalmente insensível a isso e não existe um mecanismo objetivo do ponto de vista institucional para dizer, por exemplo, um ajuntamento de professores que, ó, bicho, vocês são um bando de animal, isso não é esse tipo de postura não é aceitável, tá ligado? Bom, como é que costuma funcionar esse tipo de processo na pós-graduação? Não existe uma avaliação médica. Todo pleito é submetido ao colegiado do programa de pós-graduação, que é composto pelos professores e pela presença de alunos também. Nem sempre os alunos têm poder decisório, mas geralmente é uma congregação de professores e alunos que decidem ali se o pleito, se o pedido vai ser acolhido ou não. E por que quase nunca costuma ser acolhido? Porque a preocupação é sempre com as métricas. Então, olha, eu não posso te conceder uma prorrogação de prazo, porque isso vai baixar a pontuação do programa. Precisamos manter a pontuação do programa porque as nossas bolsas são concedidas a partir dessa pontuação. Porque essa pontuação é muito importante, porque ela atrai mais alunos, gera pesquisa, enfim. Então você tem uma série de amarras institucionais e capitalistas, né? Porque o que está em jogo é sempre dinheiro e poder, que faz com que as pessoas ajam de fato como animais, porque o que se estabelece é um clima individualista e de competição. E sendo assim, nenhuma cooperação, nenhum altruísmo é incentivado, nenhuma ação assim que vise o bem-estar de todos gera algum resultado prático e benéfico para o programa como um todo. Porque o que está em questão é sempre isso, é quem publicou mais, é quem contribuiu para a métrica, é quem fez com que a pontuação do programa aumentasse. Então as pessoas deixam de ser pessoas, elas viram apenas números, e sendo apenas números, bom, são completamente descartáveis, né? Então não importa as violências que a pessoa passou, não importa as doenças que ela teve, não importa nada disso. Ela é só um número. E isso é algo muito frequente, muito recorrente. Então veja, a gente tem um problema muito grande na pós-graduação brasileira, que é, repito, uma universidade elitista, aristocrática, antipopular, muito despolitizada e que vigora um corporativismo acadêmico gigantesco dos professores. Universidade essa que também é ameaçada por ondas sequenciais de privatização e de políticas de austeridade. Um sistema nacional de produção de conhecimento que na prática não existe enquanto sistema nacional. Isso é outra questão importante, que é mais uma amarra, né? É sempre essa ideia de que não se pode questionar o status quo, não se pode questionar as instituições tais quais são, porque há sempre o risco de privatização. Então, a pergunta é sempre, o que você quer? É que a universidade seja privatizada? É sempre esse o bode na sala, né? É sempre esse o grande monstro, o risco que está posto a todo momento, assim. E aí isso faz com que você não consiga nem pautar as questões, você não consiga nem questionar e lutar por melhorias, porque é sempre essa coisa, né? Então, vai ser pior? Vai ser uma universidade particular? Vai ser comprada por um grupo econômico? Como se, no fundo, assim, mesmo sendo uma universidade pública, já não estivesse a serviço do capital, né? Já não estivesse cooptada pelos instrumentos do capital. Muito raquítico, é muito fraco, não faz com que o Brasil seja um produtor de tecnologia, né?
O Brasil, como todo país de capitalismo dependente, o Brasil é um consumidor de tecnologia. O caso clássico é a questão do 5G, né? O debate do 5G é de quem o Brasil vai comprar, não o Brasil produzir, né? Então, assim, a gente é um consumidor de tecnologia, a gente gera poucas patentes, a gente consome a tecnologia produzida nos países centrais do capitalismo, nos países imperialistas, nos seus monopólios. A questão da pós-graduação passa por um amplo debate. Primeiro, um debate sobre o projeto de universidade, um projeto de universidade popular, que realmente inclua a classe trabalhadora, que deixe de ser uma universidade elitista, que deixe de ser uma universidade antipopular, que deixe de ser uma universidade aristocrática, uma universidade que seja realmente de massas, como um direito universal para todo e toda trabalhadora brasileira. Uma universidade que seja democratizada nos seus espaços de decisão e de debate, com participação efetiva da sociedade. E isso passa pela própria questão do vestibular, né? Assim, se a gente for parar para pensar, o próprio vestibular é uma grande aberração, porque ele se coloca como um cobertor curto, né? A gente não tem vaga para todo mundo, então a gente tem que elaborar aqui alguma estratégia para dizer quem é merecedor. Mas, assim, quem somos nós para dizer quem é merecedor, sabe? Então, acho que a pauta e a luta é para que se possa, de fato, universalizar o acesso. Para que haja vagas suficientes para quem deseja fazer um curso superior. Eu não acho que todo mundo tenha que fazer. Mas eu acho que todo mundo deveria ter o direito de fazer, de ter acesso, sabe? Movimentos sociais, dos sindicatos, das associações, dos movimentos de cultura, não só participação do empresariado, universidade que seja aberta a um debate, que fomente o debate sobre os rumos da economia do país, da política, da cultura, da questão ambiental, da questão da terra, enfim. Uma universidade que se conecte com as necessidades mais fundamentais do povo e que caminhe para ser um instrumento para a superação da dependência e do subdesenvolvimento. E uma universidade que enxergue os pós-graduandos como trabalhadores com direito. Eu acho que, além do debate sobre reajuste das bolsas, que é fundamental, viu? Inclusive, a promessa de campanha durante a transição tem que ser efetivado para ontem, mas além do debate sobre o reajuste das bolsas, a gente tem que fazer um debate sobre direitos trabalhistas para os pós-graduandos. No mínimo. Então, ele gravou esse vídeo antes dessa notícia de reajuste de 40%, mas, sinceramente, tudo que ele está colocando continua válido, permanece válido, né? Acho que 40% é muito pouco, a gente precisa de muito mais. A gente precisa desse debate, assim. 6 anos trabalhando para o Estado, e sendo para o Estado, para a sociedade como um todo, ou seja, elaborando ciência, elaborando tecnologia, e não ser reconhecido como um trabalhador é uma grande aberração, né? Então são 6 anos que você não contribui para o INSS, que você não contribui para que você tenha uma aposentadoria no futuro. E são 6 anos nos quais você não está segurado caso você tenha um acidente, caso você tenha uma doença, caso você precise se afastar. Ou seja, se você tem qualquer tipo de problema, você fica sem receber nada e possivelmente vai ter que devolver a bolsa do período que você recebeu até então. Então, se você ficou 20 meses recebendo bolsa, teve uma doença, vai ter que abandonar o doutorado, você vai ter que devolver 20 meses de bolsa. Isso é impensável, sabe? A pessoa trabalhou ali e não tem nenhum direito, pode ser atirada na lata do lixo, é completamente descartável. Então, acho que tudo isso gera esse adoecimento que a gente vê tantos relatos aí na internet. No mínimo, férias, 13º e Seguridade Social. No mínimo. E fazer um debate mais amplo sobre métodos de avaliação, sobre critérios de produtividade, sobre tempo. Por exemplo, eu acho um absurdo mestrado de 2 anos. Para mim é irreal. E se eu estivesse participando de um debate, sei lá, de uma audiência pública sobre o tema, eu defenderia 3 anos de mestrado e 5 anos de doutorado. De boa, assim. Não acho que ninguém consegue fazer um trabalho digno, com qualidade, no mestrado, por exemplo, só com 2 anos. Eu também não acho que é correto o que acontece hoje, que o mestrando e o doutorando arcam com boa parte dos custos da pesquisa. Então, por exemplo,
sua pesquisa tiver entrevistas de campo, o custo das passagens fica para o seu bolso, viu? Os livros que você compra para fazer seu mestrado, para escrever sua dissertação, sua tese, ficam para o seu bolso. Porque, objetivamente, hoje, o valor da bolsa não cobre nada disso, né? Vamos lá, gente. Uma bolsa de mestrado hoje, R$ 1.500 conto, ela tipo, serve para... Muito mal dá para pagar aluguel, transporte e alimentação. Por exemplo, em Recife, dependendo de você morar, se apertando muito, até dá. Em São Paulo é impossível. Tá ligado? Então, assim... E aí, a gente precisa fazer um debate concreto e sério se a gente quer ser um país soberano, se a gente quer ser um país que supere o capitalismo dependente, que deixe de ser esse vale de lágrimas. Isso, claro, né? Rumo ao socialismo. Mas veja, é o básico do básico. Se a gente quer deixar de ser um mero consumidor de tecnologia e começar a ser um produtor, ter o Sistema Nacional de Financiamento permanente e crescente. Não existe produção de ciência e tecnologia, não existe um país produtor de patentes, não existe capacidade de inovação real sem financiamento permanente e crescente. Essa história de tem dinheiro das universidades, aí depois não tem mais, aí vem crise, aí corta, aí acaba a bolsa, aí fecha programa, aí fecha não sei o quê, depois volta um pouquinho, aí depois corta de novo. Isso aí não se... Só para galera liberal, né? Que diz que avanço tecnológico é feito pela iniciativa privada, eu diria o contrário. Todas as grandes inovações tecnológicas da história da humanidade foram feitas com apoio, com incentivo do Estado. Então, tudo aquilo que a gente usa hoje, assim, a internet começou dentro do meio militar, sabe? Avião começou dentro do meio militar. Todas as tecnologias que a gente utiliza no nosso dia a dia tiveram um grande incentivo e um grande financiamento estatal. Aí sempre tem o ANCAP para chegar e falar do foguete que dá ré do Elon Musk, né? Assim, dizendo que, olha, a corrida espacial, né, os avanços nessa área aeroespacial só ocorreram porque existe esse bilionário. Isso é uma grande ilusão, na verdade, né? E a própria existência desses bilionários é uma grande aberração. É inconcebível que uma pessoa tenha um poder maior do que um Estado, sabe? Eu acho que isso por si só já é algo completamente impensável. Uma pessoa que tem uma renda maior que o PIB de um país, né? Uma pessoa que, por sua mera decisão, pode influenciar os rumos macroeconômicos mundiais. Isso é uma loucura, né? Então, se em outros momentos a gente teve que criar leis antimonopólio, antitrust, né? Na época dos grandes conglomerados lá de Rockefeller, do início da indústria do petróleo, hoje em dia a gente precisa discutir outras questões. Assim. A gente precisa de uma legislação antibilionário para ontem, sabe? A gente precisa de uma estratégia global para taxar grandes fortunas, por exemplo. É inconcebível que isso exista. Mas vamos seguir aqui com o Jones para não sair muito do assunto. Não se produz conhecimento desse jeito, tá ligado? Tanto é assim que hoje um dos países que disputa a cabeça do mundo como protagonista no desenvolvimento de ciência e tecnologia, a China, vem de 20 anos seguidos de investimentos crescentes e permanentes em ciência e tecnologia. Aí o resultado está sendo colhido, né? Mas assim, são anos e anos e anos de financiamento permanente e crescente. Produção de ciência e tecnologia, a afirmação de complexidade produtiva, a reindustrialização do país passa sim de ciência e tecnologia, e o pós-graduando é uma das peças fundamentais desse sistema. Para isso ele precisa ser valorizado, ele precisa ser reconhecido como trabalhador, ele precisa ter seus direitos básicos garantidos. Por exemplo, praticamente nenhuma universidade do Brasil, praticamente não, eu duvido que a universidade pública no Brasil tenha, por exemplo, creche para atender a demanda de trabalhadores antes da universidade. Tá, você... Beleza. Bom, ele já está pautando algumas outras questões e esse vídeo já está ficando um pouco longo, mas dentro dessa última temática que ele trouxe, né, de falar da China, queria só ressaltar para todo mundo que tanto a China quanto a União Soviética saíram de um estado feudal, camponês, de uma sociedade camponesa,
para uma sociedade industrial em muito pouco tempo. Em um tempo, assim, impensável para qualquer potência capitalista. Impensável para a Inglaterra, impensável para os Estados Unidos, impensável para a França, impensável para a Alemanha. Então, assim, eu acho que há um exemplo a ser seguido aí. E há um exemplo de financiamento estatal da ciência, da tecnologia, da inovação, da indústria. Então, essa história de que o mercado se autorregula é a maior das falácias. Sobretudo nesse aspecto das universidades, da inovação, da ciência, da pesquisa, a gente precisa, sim, de muito mais investimento. Então, chega de financiar rentismo, chega de financiar taxa de juros e vamos priorizar, então, a educação. Se isso é verdadeiramente um valor, se isso é algo a ser perseguido, então que a gente coloque isso no centro do orçamento, sabe? Acho que essa é a grande discussão. Então, para além de reajuste de bolsa, vamos pautar isso, vamos discutir isso, vamos levar essa discussão adiante. Beleza? Então, valeu, falou e um abraço.